Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem, tá? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos de geometria analítica, estudos da reta, tá? Bom, por hoje, veremos então a última equação de reta aí, tá? Só lembrando que as equações anteriores, nós vimos a equação geral, né? A equação reduzida e a equação segmentária. Por hoje, então, veremos o que a gente chama de equação paramétrica da reta. Gente, a equação paramétrica, a gente costuma dizer que é um primo distante aí das outras equações, porque ela tem um formato um pouco diferente. Gente, a equação paramétrica, ela tem esse formato aqui, ó. Eu vou até destacar aqui para vocês verem. Vocês podem estar pensando, professor, mas daí parece um sistema de equação. Sim, parece, tá? Mas é o que a gente chama de equação paramétrica. Perceba que ela está um pouquinho diferente em relação às outras que a gente conhece. Bom, ó, então, analisando aqui o x. Então, na equação paramétrica, o x ele estará em função de uma outra variável qualquer. Tá? Eu coloquei sendo como k. Tá? Poderia ser outra letra qualquer. T, R, Z, enfim, tá? Eu optei colocar por K. E o Y também estará em função dessa mesma variável que eu estou chamando de K. Beleza? Então é só isso, gente. Ó, perceba que é um formato um pouquinho diferente, mas é o formato que a gente chama de equação paramétrica da reta. Bom, então vamos aplicar já. Vamos pôr um exemplo aqui, ó. Então tá aqui. Construa um gráfico dada a seguinte equação. Então perceba que a equação que foi dada aqui, ó, é a equação paramétrica. Você consegue perceber que ela tem exatamente esse formato aqui, ó. O x está em função de uma variável que eu chamei de k e o y também está em função de uma variável que eu estou chamando de k. Bom, e aí? Como que eu faço então para resolver esse problema aqui? Ou seja, para construir esse gráfico? Gente, eu posso atribuir valores para k e achar o valor correspondente para x e para y. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atribuir o valor do k igual a zero, tá? O que eu vou fazer então? Então, eu vou pegar a linha referente ao x, substituir o k por zero. Vou pegar a linha referente a y, substituir o k por zero. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá. X é igual a 5 vezes k, sendo que agora eu vou atribuir o valor do k igual a zero. Então vamos lá, vai ficar, ó, x é igual a 5 vezes zero, portanto 5 vezes zero, zero. Beleza? Achamos o valor do x. Agora a gente vai achar o valor do y. Ó, y igual 10 vezes k menos 2, sendo que o k nesse momento vale zero, beleza? Então vamos lá. Y igual 10 vezes 0 menos 2. Gente, ó, 10 vezes 0, 0. Y igual a menos 2. Portanto, aqui a gente já achou um par ordenado, tá? Então esse par ordenado tem como ordenadas 0 para x, menos 2 para y. Beleza? Só, gente, vamos pensar o seguinte. Com um ponto, ou melhor, com um par ordenado eu consigo construir um gráfico? Não, né? Preciso pelo menos mais um par ordenado. Então, o que eu vou fazer? Vou atribuir o valor do k igual a 1. Ah, professor, se eu quiser colocar k igual a 2. Pode ser, gente, tá? Pode ser. Mas eu vou optar por colocar igual a 1, tá? Então, vamos lá. Substituindo o k por 1 agora. Vai ficar x igual a 5 vezes k. X é igual a 5 vezes 1, ou seja, x igual a 5. Beleza? Vamos achar o valor do y agora. Ó. Y igual 10 vezes k menos 2. Lembrando que o k vale 1. Então, ó, y igual 10 vezes 1 menos 2. Gente, lembrando que primeiro eu faço a multiplicação, tá? Então, vamos lá. Y igual 10 vezes 1 é 10, menos 2, y igual a 8. Achamos mais um par ordenado. Então, ó,
x é 5, y vale 8. Beleza? Gente, a partir desse momento, concorda que eu já tenho recurso suficiente para construir um gráfico? Tenho 2 pontos, beleza? Então vamos plotar esses pontos no gráfico, tá? Que eu já fiz aqui, ó, no cantinho. E vamos construir a equação da reta, a reta aí, tá? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, ó. 0 para x menos 2 para y. Então ele pertence exatamente a essa casinha aqui, ó. Beleza? O segundo, ó, 5 para x, 8 para y. Então vamos lá, ó. 5 para x, 8 para y. Então tá aqui, ó. Esse segundo par ordenado tá exatamente nessa posição. Aí, ó, a gente já consegue construir uma retinha. Beleza? Então percebam que, de fato, essa equação é uma equação de reta, tá? Tá vendo que eu construí uma retinha bonitinha no plano cartesiano aí. Gente, ó, seguinte, eu vou destacar aqui, vou fazer o exercício 2, mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse ponto e nesse ponto, ó. Menos 2 aqui no eixo Y e 1 no eixo X, beleza? Daqui a pouco eu volto aqui e falo o porquê disso daqui que eu tô falando. Então vou virar a folha aqui para fazer um segundo exemplo, tá? Beleza, estamos aqui de volta. Exemplo 2. Bom, o exemplo 2 fala o seguinte. A partir da equação paramétrica da reta, determina as equações reduzida, geral e segmentária, tá? Gente, então percebam que eu peguei a mesma equação do primeiro exercício, beleza? Bom, o que a gente pode fazer então para determinar as outras 3 equações que a gente conhece? Bom, se quiser dar um pause aí, pense um pouquinho. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira linha aqui, ó, que é referente ao x, vou isolar o k. Ah, professor, como assim isolar o k? Gente, ó, eu vou deixar o k de um lado da equação, tá? Ou seja, vou passar o 5 para o outro lado. Se o 5 está multiplicando o k, vou passar ele dividindo. Então vai ficar o seguinte, ó, k é igual a 5 dividido por x. Ou melhor, gente, desculpa, ó. Vou até arriscar aqui, ó. K é igual, vou passar o 5 dividindo, tá? Então é x dividido por 5. É isso daqui, tá? Então me perdoe. Bom, seguinte. Feito isso, eu sei que o k vale x dividido por 5. O que eu vou fazer? Vou pegar a equaçãozinha aqui do referente ao y, vou substituir o k por x dividido por 5. Então, ó, vamos lá. Y igual a 10 vezes. Agora eu sei que o k vale quanto, ó? Tá aqui, ó. X dividido por 5. Então, vou pôr, ó, x dividido por 5 menos 2. Gente, repara o seguinte. A gente já não construiu aí a equação reduzida? Lembra que a equação reduzida é quando o y trabalha isolado? Perfeito, tá? Só que, porém, aqui eu consigo simplificar. Ó, eu tenho 10 multiplicando e 5 dividindo. Consigo simplificar ambos por 5, tá? Então, simplificando por 5 vai ficar o seguinte, ó. Y igual a 2x menos 2. Repara bem, ver se isso não tem cara da equação reduzida que a gente já aprendeu. Tem, né? Então, vou escrever aqui, ó. Chegamos na equação reduzida da reta. Beleza? Bom, na sequência aí, como que a gente faz para determinar a equação geral? Então, lembra que a equação geral é quando essa equação está igualada a zero. O que eu vou fazer? Vou pegar esse y, jogar ele para o outro lado da equação, trocando o sinal. Se ele é positivo, ele passa negativo. Então vai ficar o seguinte, ó. 2x menos y menos 2
igual a zero. Equação geral. Beleza? Então aqui temos a equação geral da reta. E a paramétrica? Gente, eu vou fazer um rascunho aqui, ó, só para a gente lembrar o formato da equação paramétrica, tá? Então lembra que ela tem esse formato aqui, ó. X dividido por P mais Y dividido por N igual a 1, tá? Bom, então percebam que para trabalhar com a equação segmentária, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que dar um jeito de o segundo membro da equação ficar igual a 1, tá? Então, vou voltar aqui na equação geral, ó. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou jogar o menos 2 para o segundo membro da equação. Então, vai ficar, ó, 2x menos y, passei o menos 2 para o outro lado positivo, igual a 2, tá? Bom, agora eu já tenho ferramenta suficiente para deixar o segundo membro da equação igual a 1. Como? Basta eu dividir por 2, tá? Então, ó, dividindo por 2, só que é o seguinte, lembre, o que eu faço de um lado da equação, obrigatoriamente tenho que fazer do outro. Portanto, se eu dividir o segundo membro por 2, vou ter que dividir os elementos do primeiro membro por 2. Perceba que aqui, ó, 2 dividido por 2 vai ficar 1, tá? Vou chegar exatamente aqui onde eu queria. E aqui, além disso, eu consigo simplificar, ó. Simplifico por 2 em cima, 2 embaixo. Cheguei que a equação segmentária tem esse formato. X menos y por 2 igual a 1. Chegamos na equação segmentária. Ah, professor, são equações diferentes? Não, gente. São a mesma equação, porém escrita de modos diferentes. Beleza? Gente, ó, eu só vou dar um foco aqui na equação segmentada pelo seguinte. Ó, vou colocar umzinho aqui embaixo, tá? Para ficar nesse formato que eu escrevi aqui. E lembra quando a gente, na aula passada, quando a gente viu equação segmentária, esse menos aqui, ó, ele pertence a esse 2. Lembrando que, ó, o número que está embaixo do x é exatamente onde a reta corta o eixo x. E o número que está embaixo do y, ó, lembrando que é menos 2, é exatamente onde a reta corta o eixo y. Então, vou virar a folha, vou naquele gráfico lá. Ó, vejam se não é exatamente isso que está acontecendo. Onde a reta corta o eixo y, menos 2. Onde a reta corta o eixo x, no 1. Beleza? Então, realmente, eu espero que vocês consigam perceber que a equação é a mesma, porém, escrito de formas diferentes, tá? Vou voltar lá, tá? Voltando aqui, ó, outra coisa que eu queria falar para vocês é aqui, ó, é na equação reduzida, tá? Lembra que o número que está acompanhando o x é o que a gente chama de coeficiente angular. E o número que está acompanhando o y é o... Desculpa, gente, ó. E esse menos 2 aqui, ó, é o que a gente chama de coeficiente linear, tá? Bom, o coeficiente angular, lembra que ele determina a inclinação da reta, se ela é crescente, decrescente e tudo mais. E o coeficiente linear é exatamente o ponto onde a reta corta o eixo y. Onde a reta corta o eixo y no menos 2. Vou voltar lá, tá? Ó, onde a reta corta o eixo y, menos 2. Beleza? Então eu fiz esse raciocínio justamente para vocês entenderem que a equação é a mesma, porém escrita de forma diferentes. Gente, ó, sendo assim a gente fechou, tá? As equações da reta. Bom, terá exercício para a gente fazer e espero que vocês tenham aproveitado aí. Até mais, até a próxima aula. Abraços, se cuidem. Tchau, tchau.